Hebreus capítulo 12, uma breve reflexão, mas que julgo também importante. Esse último mês, pela ordem, foi Paraná, Curitiba, depois Teresina, Piauí, depois João Pessoa, Paraíba, e esse último final de semana em Rondon do Pará, 2 horas de Marabá, coração do desmatamento no segundo maior estado do país. Rondon do Pará, com mais, só ali naquela região, 80 serrarias que se transformaram em 12. Desemprego, prejuízo ao meio ambiente, um lugar onde havia muita chuva. Hoje, 50% da chuva que caía naquela região. Uma das regiões mais violentas do Pará. Muitas crianças vivendo de prostituição. Igreja tentando servir nas comunidades carentes, cidades de pequeno comércio. Manaus, já um pouco diferente, cidade que é um ponto turístico na nossa nação, gente de todo o planeta visitando a floresta amazônica, a igreja ali numa outra realidade. Foi importantíssimo para o meu coração e também para o Marcelo Goberto, diretor da Mocidade para Cristo, estarmos juntos num congresso de capelania escolar. É impressionante ver os testemunhos das escolas que têm se aberto para ouvir o Evangelho. Mocidade para Cristo tem um trabalho muito bonito chamado Escola da Vida. E eu vi o testemunho de uma moça, também do Rio Grande do Sul, que estava lá presente no dia do incêndio em Santa Maria, naquela boate. E ela estava na cidade. Tocada com isso, filha de pastor resolveu oferecer a sua vida em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, para servir a Deus e anunciar o Evangelho nas escolas. E ela ali dando um testemunho que ela pediu de Deus, numa cidadezinha mais menorzinha que tinha ali pertinho, que Deus desse todas as escolas da cidade para ela. E que o Evangelho de Jesus pudesse ser estudado ali. E como Deus foi respondendo a oração dessa jovem, todas as escolas dessa cidade hoje têm uma escola da vida. Professores e pais pedindo ajuda para mudarem a sorte dos seus filhos. Foi para uma outra cidade, 42 pontos de pregação nas escolas, com professores cristãos, com parcerias com a igreja. Foi recebida pela filha de um político antigo, Pedro Simon, que é nosso irmão em Cristo. E ela foi procurada por esse político, achando que ela queria alguma coisa dele, porque ela foi ao encontro exatamente para estudarem as questões do ensino religioso nas escolas. E ela foi abordada por esse político, e esse político disse: eu soube desse trabalho, gostaria de apoiar esse trabalho e abrir as escolas do estado menos evangelizado e mais resistente ao Evangelho, que é o Rio Grande do Sul. Por incrível que pareça, mesmo com herança alemã, luterana. E ela disse para ele assim: eu não quero nada que tenha conotação política. Eu falei: não, quem está te procurando aqui é o seu irmão em Cristo. Deus me colocou nesse lugar e eu sei que eu posso ser também um instrumento. E há uma parceria oficial hoje da Mocidade para Cristo, para que a Escola da Vida seja implantada em todas as escolas em Porto Alegre. Isso porque uma moça se coloca à disposição de ser usada para que os destinos do seu país, da sua nação, dos jovens. Marcelo Goberto, no interior do Minas Gerais,
9 suicídios em 3 escolas, combinados. Esse é o dia a dia da nossa nação. E uma igreja que é convidada a, nesse momento, olhar para Jesus. Eu passei muitos constrangimentos em todas essas cidades. E eu estou aqui na minha casa, com a minha família, com a minha igreja. Chegar numa família que me acolheu em João Pessoa, e eu chegar com as malas, eles me esperando na mesa, e levantaram-se para me receber, e uma pessoa ali, que eu conhecia há muito tempo atrás, até meio radical, ele gritou e falou assim: certamente chegou um homem de Deus, certamente é Bolsonaro. E eu com a mala, eu falei assim: não sou. Mas você não é evangélico? Não, eu sou cristão. Deus não é evangélico. Por que você acha que eu tenho que ser Bolsonaro? Só falou nisso. Domingo fui preguei sobre Neemias, restauração dos muros. Não temos que olhar para homens, não temos que olhar para partidos, para ideologia, temos que olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Acaba a pregação, vem um dos presbíteros com a esposa, fala: certamente o irmão estava falando de Bolsonaro. O pastor da igreja do lado falou assim: onde você estava? Ele não falou nada disso. Traduzindo, cada um ouve o que quer, pensa o que quer e tem as suas conclusões. Irmãos, a nossa esperança não é Bolsonaro, não é Haddad, não é nenhum político. O autor de Hebreus, capítulo 12, diz: portanto, também nós, rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, depois de eliminar tudo que nos impede de prosseguir e o pecado que nos assedia, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. A corrida que nos está proposta, meus irmãos, não é um plano de governo, não é um programa partidário. A corrida que nos está proposta não é nada do que nós ouvimos nesses dias, que certamente vão dizer daqui a poucos dias, inclusive talvez alguns eleitos. Temos que fixar os nossos olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu. E ele está sentado à direita do trono de Deus. Primeiro, aqueles que confessam a Cristo como Senhor estão inseridos numa sociedade, estão a nos rodear uma nuvem enorme de testemunhas, que estão olhando a nossa vida, a nossa fidelidade, nossas ações, nossas reações, a qualidade dos relacionamentos que nós construímos, aonde colocamos o nosso coração, o nosso esforço, aonde estão os nossos sonhos, nossos alvos. Irmãos, nós temos testemunhas que estão olhando para nós, que estão olhando para a igreja. E a igreja foi chamada para focar, centralizar o seu culto, a sua adoração, a sua entrega a Jesus de Nazaré. E a proposta que nos foi colocado, e a carreira que nos foi colocada, é uma carreira que será acompanhada, sem sombra de dúvida, de lutas, de perseguição e de reação àquilo que nós temos professado e cantado. Novamente, a mensagem da cruz não é uma mensagem popular. Não é. Porque o reino que nós estamos implantando não é deste mundo.
E quando vemos líderes religiosos se juntando com candidatos para fazerem barganha em nome do Evangelho, para que o reino de Deus seja instalado aqui na terra, isso é um assinte ao caráter de Deus. É um assinte. Nós não estamos buscando benesses de ninguém, de nenhum poder constituído aqui na terra. Nós fomos chamados para viver em paz, para praticarmos a justiça, para balizarmos o amor, o entendimento, a unidade, o respeito. Estava nesta igreja presbiteriana, o novo pastor pediu a palavra no culto da manhã e no culto da noite. Os irmãos estão proibidos de se manifestar nas redes sociais oficiais da igreja com palavras de baixo calão, diminuindo seus irmãos em Cristo, ofendendo por causa de política, de partidos, de um reino que não nos interessa, e sim uma cidadania responsável que nós temos, sim, para balizar a justiça de Deus e vivemos em paz na medida do possível com todos os homens, promovendo a vida e a dignidade que nós temos recebido da parte de Deus. O autor de Hebreus diz que nós temos, enquanto olhamos fixamente para Jesus, nós temos que ir abandonando o pecado que tenazmente nos assedia. A nossa briga, a nossa luta não é com ideologia, a nossa briga é com o nosso pecado, com a inclinação do nosso coração idólatra, que teima em não amar a Deus, que teima em não temer a Deus, que teima em não servir a Deus. E a gente vive correndo de novo para nós nos auto-idolatrarmos, a buscarmos os nossos interesses, esquecendo da carreira que nos foi proposta pelo Senhor e que Ele está conduzindo junto conosco esta carreira. Louvado seja o nome do Senhor. Assim, considere aquele que tal oposição dos pecadores contra si mesmo suportou, para que não vos canseis e fiquem desanimados. No combate contra o pecado, ainda não havíeis resistido ao ponto de derramar sangue. E ele vai, o autor de Hebreus, explicando como Deus vai aplicando em nós, então, a disciplina, enquanto nós estamos tentando lidar com o pecado que tenazmente nos assedia, e que rouba de nós a centralidade de olharmos fixos para o nome do Senhor Jesus. E quando deixamos de olhar a Jesus, nós começamos a buscar outros projetos e olhar as nossas forças, como se nós tivéssemos o poder de conduzir a história e mudar a história de uma nação ou da igreja que é do Senhor. Nós não temos esse poder. Nós temos sim a oportunidade que Deus nos oferece de nos humilharmos, de reconhecermos os nossos pecados, de nos arrependermos dos nossos pecados, de dobrarmos os nossos joelhos e de orarmos. É por isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para olhar para o nosso Deus. Nós estamos aqui para orar junto com Ele. Nós estamos aqui para alinhar o nosso coração com o coração dEle, com a mente dEle. Nós estamos aqui para colocar as nossas petições em adoração a Deus. Nós estamos aqui para agradecer a maneira bondosa e cheia de misericórdia com que Deus tem cuidado de cada um de nós. E porque temos um coração grato, em comunhão no santuário do Senhor, nós estamos aqui hoje para orar. Porque o Senhor renova as forças daqueles que estão desanimados. O Senhor faz brilhar o nosso olho de novo, quando olhamos para Jesus e não para as circunstâncias que nós estamos vivendo. E nós temos que lembrar que mesmo no meio do caos, Deus continua conduzindo a história. E vai completar essa história para trazer glória para o seu nome. O que cabe a nós, vivemos em santidade. O que cabe a nós, andarmos retamente.
o que nos cabe, construirmos relacionamentos acolhedores de amor, de compaixão, de misericórdia uns com os outros. O que cabe a nós, preservarmos a unidade no corpo de Cristo. O que cabe a nós, oferecermos os nossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, como um culto racional. O que importa a nós, oferecermos as nossas vidas para servir a um Deus que não veio para ser servido, mas veio para servir. E por isso Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome. Porque quando Ele colocou a sua vida para servir a humanidade, Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Mas não ficou lá. Jesus ressuscitou. Jesus está vivo no seu corpo. O corpo vivo de Jesus é a igreja, que pode expressar e balizar o reino de Deus, aonde ela está vivendo, aonde ela está inserida. Olhemos firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Louvado seja o nome de Jesus. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.